poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Estamos começando mais uma edição do Em Poucas Palavras, aqui dos estúdios do Seminário Presbiteriano Brasil Central, para você que nos acompanha constantemente através dos podcasts e outras emissoras espalhadas pelo Brasil. Eu sou Natsan, com você, apresentando mais uma edição, e comigo o pastor Augustus Nicodemos, nosso comentarista. Natsan Matias, é sempre uma alegria estar aqui gravando esse programa com você. Quero agradecer seu companheirismo, o seu apoio, o seu trabalho e também agradecer aos nossos ouvintes pela sua audiência. O nosso programa hoje, então, tem um tema bem complexo e você vai ficar sabendo já já. O Giraldo, de Floriano, Piauí, 260 quilômetros de Teresina, ele diz no seu e-mail: conhecemos a fé reformada, estamos pela misericórdia de Deus, seguindo adiante. E ele cita, então, sua pergunta, baseada em Mateus, capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Ele cita esse versículo, e a dúvida é: esse texto, Jesus fala que eu devo me esforçar para conseguir entrar no reino. Esse texto é base para muitas pregações neopentecostais. Na visão bíblico-reformada, como interpretar esse texto? E pede aí que a gente mande um abraço para alguns ouvintes, ele mesmo e Eugênia, também o Mano e Cibele, Eduardo e Tássia, Caio e Thaís, Thaís e Gadélia, Geralúcia, a sogra Darcy, para não se esquecer da sogra, tá bom, então você não vai ter complicação com ela. Então tá aí dona Darcy Marques. E os presbíteros da igreja, Mardônio, Valderi, Noel e o pastor Éder Pereira. Tá aí dados os abraços e a pergunta está com o pastor Augustus. Minha saudação a você, Giraldo, aos irmãos aí do Piauí que nos escutam e que oram por nós e que fazem bom proveito do programa. Muito obrigado pela sua audiência. Receba aí o nosso abraço. Vamos lá para a questão. Você, Giraldo, escolheu uma das passagens mais difíceis do Novo Testamento. Ela é considerada uma passagem extremamente complexa e ela tem recebido várias interpretações diferentes. Existem possibilidades diferentes de interpretação. E antes de entrar nessas interpretações, eu queria só lembrar você, Giraldo, que, como essa, existem outras passagens difíceis de compreender nos ditos de Jesus. Vocês lembram que uma das temporadas que nós tivemos aqui era exatamente sobre isso, né? Alguns dos ditos difíceis de Jesus. E mesmo que a gente explicou muitos, eles continuam voltando. Eu até disse que a temporada acabou, mas vez por outra ia surgir algumas dessas coisas aí nesse sentido. Pois é. É que Jesus, às vezes, falava de uma forma enigmática, né? Falava por parábolas, usava muitas alegorias. O objetivo dele era, na verdade, que as verdades que ele ensinava fossem compreendidas somente pelos seus discípulos. Sim. A quem ficou revelado o reino de Deus e a quem a verdade toda foi trazida. Mas há passagens difíceis de compreensão e essa aqui, sem dúvida nenhuma, é uma delas. Bom, nós vamos começar lendo a passagem no seu contexto. Então, lembrando aqui, Jesus disse essas coisas por ocasião da prisão de João Batista. João Batista foi o seu precursor, apareceu anunciando o evangelho, chamando as pessoas ao arrependimento e batizando aquelas que se arrependessem, e anunciando que depois dele viria aquele que era maior do que ele e que batizaria com o Espírito Santo, enquanto que João batizava com água. E aquele seria o Messias. E logo depois Jesus aparece lá no cenário do Rio Jordão e, juntamente com o povo, ele é batizado por João Batista e dá início o seu ministério. E durante um tempo, João continuou pregando lá no Jordão batismo de arrependimento. Só que, numa certa ocasião, João denunciou os pecados do rei Herodes, particularmente o pecado de adultério, de imoralidade, porque ele estava casando com uma mulher que era casada com um parente dele. E Herodes ficou muito chateado, né, e por instigação da mulher, ele mandou prender João Batista. E João Batista, estando no cárcere, ele manda emissários a Jesus,
perguntando se Jesus de fato era aquele que ele tinha anunciado ou se deveria esperar outra pessoa. E a resposta de Jesus, então, aos discípulos de João foi, primeiro, uma demonstração prática. Jesus, naquela hora, curou muita gente e, em seguida, mandou os discípulos voltarem a João Batista para dizerem a ele aquilo que eles tinham visto, para que João Batista lembrasse que estava escrito que o Messias havia sido enviado para libertar os cativos, abrir os olhos aos cegos e trazer saúde, cura, liberdade e verdade a todo o povo. E em seguida Jesus se vira para a multidão e diz as seguintes palavras: o que é que vocês saíram a ver no deserto? Quer dizer, vocês foram lá no deserto atrás de João Batista esperando ver o quê, não é? Um homem vestido de roupas finas. Aí ele diz, olha, quem se veste assim está no palácio, né? Então, quem vocês esperavam ver? Um profeta? E aqui eu estou lendo já em Mateus capítulo 11, verso 9. Eu vos digo, muito mais que um profeta. João era mais que um profeta. Esse é aquele de quem está escrito, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Jesus então se refere ao fato de que o aparecimento de João Batista é o cumprimento de uma profecia. Em seguida ele diz no verso 11 que dos nascidos de mulher ninguém é maior do que João Batista, embora o menor no reino dos céus é maior do que ele. E aí então no verso 12 ele diz estas palavras que são o objeto do nosso programa de hoje. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O que Jesus quis dizer com isso? Bom, existem pelo menos 3 possibilidades de interpretação das palavras de Jesus. A primeira que eu quero tratar é aquela que diz que Jesus estava se referindo à oposição contra o reino de Deus. Então, aqueles que se esforçam e se apoderam do reino, na verdade, são os inimigos. A nossa tradução falou aí de se esforçar e esforço, mas literalmente no texto grego, a palavra é fazer violência. São pessoas violentas e que exercem violência que se apoderam do reino de Deus. Então, uma interpretação possível é que Jesus está dizendo que desde que João Batista surgiu, os homens maus e violentos têm se apoderado do reino. A quem ele está se referindo? A Herodes. Né, que prendeu João Batista, posteriormente haveria de mandar matá-lo. O próprio Jesus sofrendo perseguição dos fariseus, e aquilo era uma escalada, né, de perseguição, estava ficando cada vez maior. A multidão começando a ficar insatisfeita porque Jesus não queria assumir o papel de Messias político e libertar Israel do jugo do romano. Então, o que é que estava acontecendo? Essa passagem aqui, Jesus está dizendo simplesmente que o reino de Deus ele vem sofrendo violência e oposição. Inclusive, Natsan, a nova tradução na linguagem de hoje interpretou dessa forma. Deixa eu ler para você aqui. Sim, pois não. Como é que eles traduziram a NTLH. Ele diz assim, olha, desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Então, existe essa... não é? Se essa interpretação está correta, essa passagem aqui não está dizendo que para entrar no reino de Deus a gente tem que se esforçar. Está dizendo que pessoas mais e violentas, elas vêm lutando contra o reino de Deus, e no contexto isso era uma referência a Herodes e aos fariseus que estavam se opondo ao surgimento do reino de Deus. Tá? Então essa é uma primeira possibilidade de interpretação. Uma segunda possibilidade de interpretação é que Jesus aqui está se referindo ao fato de que o surgimento do reino de Deus, ele é feito com uma certa violência. E aqui ele está se referindo à ruptura entre o Antigo Testamento e o Novo, que é protagonizada pelo próprio João Batista e por Jesus Cristo. Os dois, então, seriam aqueles responsáveis pela mudança na aliança e no tempo, não é? Ou seja, até João, a lei e os profetas vigoraram. Mas agora, com a chegada de João Batista,
e com a palavra do Senhor Jesus, o surgimento do Senhor Jesus no cenário político-religioso da Palestina, o reino de Deus está sendo inaugurado. Sim. E isso, então, representa uma violência, né? Uma ruptura que é brusca, ela é poderosa, e aí, no caso, os violentos, né, aqueles que se esforçam, é João Batista e Jesus. Tá. Então, né? Essa é uma das interpretações possíveis. E agora vem a terceira, que é a mais popular, que é exatamente o nosso ouvinte aí, ele entendeu, não é? Giraldo. O Giraldo entendeu e ele está querendo saber se essa passagem está significando que para entrar no reino de Deus nós temos que fazer força, significando naturalmente boas obras, cumprimento de determinadas leis ou determinadas práticas, alguns rituais, enfim. Mérito, né? Mérito, né? Ele está perguntando isso aí. Bom, primeiro, essa interpretação iria contra tudo que Jesus ensinou, tudo que os apóstolos ensinaram e tudo que a Bíblia ensina. Uhum. A salvação, a entrada no reino de Deus, ela não pode ser meritória, não é com base naquilo que nós fazemos. Por quê? Porque nós somos pecadores, nós somos indignos, nós não temos mérito suficiente para entrar no reino de Deus. Então, essa passagem está muito longe de ensinar que a salvação e a entrada no reino de Deus é mediante o esforço individual. Mas, por outro lado, Natsan, há também passagens na Bíblia que falam do esforço do crente, não no sentido de que ele é meritório, mas que ele é revelador da fé e da graça que está operando no coração dele. A evidência da sua salvação. Da sua salvação. É por isso que lá na carta de Tiago, ele diz que a fé sem obras, ela é morta. E que a pessoa que tem fé, ela vai ter também obras. Uhum. Então, por isso como consequência. Então, Tiago chega até a dizer, vejam então que o homem é justificado por obras, e não pela fé somente. Tiago não está dizendo que as obras ali, elas são a causa da salvação. Ele está dizendo que as obras são uma expressão da fé. Fé e obras andam juntas de tal maneira e são inseparáveis que, às vezes, ao se falar de um, você está falando da outra. Uhum. E assim por diante. Então, essa expressão de Jesus, o reino de Deus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele, ele já tinha dito antes, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, ele já tinha dito que a entrada no reino é pelo arrependimento e pela fé. Mas uma pessoa que se arrepende e crê, ela, exteriormente, ela vai se esforçar para agradar a Deus. Para permanecer nesse caminho. Nesse caminho, para fazer o que é certo, para fazer o que é correto. Não para ser salvo, mas porque ele foi salvo, já foi salvo, né? Então, se a gente entender aqui que o esforço que Jesus fala é a mesma obra que Tiago menciona, expressão da fé, então está resolvido o problema. Tá certo? Então, o que Jesus está dizendo é que, para que nós entremos no reino de Deus, nós temos que nos arrepender e crer nele. E, como resultado dessa crença, nós vamos lutar contra o pecado, lutar contra o mal em nós, nós vamos perseverar, nos esforçar para obedecer a Deus como expressão da nossa salvação e gratidão, e não como a causa dessa salvação. Tem a ver com aquilo que a gente disse num dos programas anteriores. Quem quer ganhar a sua vida, né, vai perdê-la. E quem perder em favor de mim vai ganhá-la. Isso pressupõe uma luta, né? Um caminhar que não é tão simples assim. A gente tem que lutar mesmo. Perfeitamente. Aliás, eu esqueci de dizer qual das três opções eu acho que é a mais correta, né? Eu penso que no contexto fica difícil decidir entre a primeira, que é aquela da violência que é feita contra o reino, e essa última, que é o esforço, resultado da fé para entrar no reino de Deus, né? Mas eu optaria por essa última. Eu penso que é isso. O esforço aqui corresponde às obras lá de Tiago. Que bênção, muito bom. Tá aí essa dúvida, então, que foi enviada pelo Giraldo. E a gente até começou a transmitir aqui ao vivo só um pedacinho do programa. Talvez o Giraldo esteja acompanhando. Você vai ver depois o programa completo. Gente, obrigado pela audiência e até o próximo programa. Até o próximo programa, querido ouvinte. Deus o abençoe. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Natsan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio, Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.